Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aula aqui no nosso curso. Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Gestão Pública e de Direito Administrativo, não é isso? Nós estamos trabalhando ali alguns temas da administração pública, e são temas fundamentais, importantíssimos para você entender como que funciona a administração pública, como que o direito administrativo e o regime jurídico administrativo regula a atuação do poder público, enfim. Nós estamos trabalhando vários assuntos importantes. Nesta aula, nós vamos começar a trabalhar os princípios expressos, aqueles princípios do artigo 37 caput da Constituição. Nós vamos falar da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, vamos falar dos princípios expressos. Vamos lá? Põe na tela. Nós vamos falar dos princípios expressos. Eu vou começar escrevendo esses princípios aqui para vocês. Vamos assim, ó. Princípios expressos. Vou colocar no cantinho aqui para ocupar bem os espaços. Os princípios expressos são aqueles do artigo 37 caput da Constituição Federal. Artigo 37 caput da Constituição Federal. O que eu quero destacar aqui para vocês, nesse instante, é o dispositivo, é o artigo 37, conforme a gente já falou na aula passada. Esse dispositivo, ele abarca todos os princípios classificados como princípios expressos. Então, aqui são aqueles princípios estabelecidos dentro desse dispositivo e denominados expressos, mas aí vale a ressalva que eu disse a vocês, que eu apresentei a vocês na ocasião. Eu falei, olha, muito cuidado, porque os princípios expressos do artigo 37 não são os únicos princípios que estão estabelecidos expressamente na Constituição, mas os únicos chamados de princípios expressos são esses do artigo 37. Então, a Constituição, ela faz menção, ela expressa claramente, ela positiva claramente o princípio, por exemplo, do devido processo legal. O princípio do devido processo legal ele está expressamente estabelecido no texto constitucional, mas não é considerado um princípio expresso da administração. Mas, professor, o princípio do devido processo legal não é um princípio referente aos processos? O que a administração pública tem a ver com isso? É que nós temos os processos administrativos, que também devem respeitar o devido processo legal. A mesma coisa o contraditório, a mesma coisa a ampla defesa, que também se aplicam aos processos administrativos. Então, a questão é justamente essa. Ainda que nós tenhamos o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa previstos expressamente na Constituição Federal, eles não são considerados princípios expressos, simplesmente porque eles não estão estabelecidos no artigo 37 caput da Constituição, que são os princípios da administração pública. Então eu gosto de fazer essa ressalva e sempre advertir os alunos para que eles não confundam essas circunstâncias, porque pode haver uma confusão desnecessária diante desse ponto, tá certo? Então a ideia aqui é entendam os princípios expressos como aquele do artigo 37, mas também, é só para fins pedagógicos. É só para fins pedagógicos. Por quê, professor? Porque tanto faz se o princípio é expresso, se o princípio é implícito, tanto faz a natureza do princípio. Sendo princípio, ele tem aplicabilidade. Não existe hierarquia entre princípios. Não dá para a gente falar, por exemplo, que o princípio da legalidade, que está no artigo 37, caput da Constituição, é um princípio superior ao princípio da motivação, que não é um princípio expresso do artigo 37. Então não existe hierarquia. Por isso que, de uma certa forma, essa classificação ela só serve para fins pedagógicos, para você entender essa classificação que a doutrina traz e que geralmente quem faz concurso público, por exemplo, quem faz exame da OAB, quem fez os exames da OAB, se você não fez o exame da OAB e está aí no finalzinho da faculdade, nós temos alguns alunos no 10º período fazendo o curso, lembre-se que essa classificação ela cai na prova da OAB, cai na prova do concurso público, tá certo?
Bom, voltando aqui para a nossa tela, então nós vamos falar dos princípios expressos, eu vou lembrá-los. Quais são esses princípios? Princípio da legalidade, é o primeiro que nós vamos trabalhar. Nós temos o princípio da impessoalidade, que também nós iremos trabalhar. Nós temos o princípio da moralidade, que nós não podemos confundir com legalidade, deixa bem claro aí. Nós temos o princípio da publicidade, que é aquele dever de transparência da administração, e nós temos o princípio da eficiência, que é o princípio que entrou aí com a Emenda Constitucional 19 de 1998, no rol dos princípios expressos, e que aí, a partir de então, tornou-se um princípio expresso da Constituição Federal. Mas aqui, vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos trabalhar esses princípios. Lembrando, eu não posso deixar de falar, apesar de já ter mencionado em outra ocasião, que esses princípios expressos, eles são o quê? Exemplificativos. Por quê? Porque nós temos, né, em outra ocasião, nós temos os princípios implícitos, que complementam esse rol de princípios expressos. Então é isso. Nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são os chamados princípios expressos da Constituição Federal. Então nós vamos começar a trabalhar, pessoal, neste instante, um dos princípios mais importantes dentre aqueles que se aplicam à administração pública atual. A gente sabe que o poder público ele é exercido por pessoas legitimamente competentes para exercer as atribuições em prol da coletividade. A gente sabe disso. A gente sabe que o poder público ele sempre é prestado em prol do interesse coletivo. E não é só isso. Quem exerce tem em mãos superpoderes. Por que superpoderes? Que são os poderes decorrentes do regime jurídico administrativo. São aqueles poderes administrativos que o ordenamento jurídico atribui àqueles que estão ali ocupando um cargo de gestor. Então, aquele que desapropria, por exemplo, um decreto expropriatório do prefeito, é um decreto que é publicado, que é efetivado, sempre visando o interesse coletivo. Mas nós temos que saber, e aí que está a grande questão, nós temos que saber que esses poderes, eles são importantes, eles são relevantes, eles colocam a administração pública numa posição de supremacia em relação ao particular, porque o particular ele não pode se recusar, ele não pode negar as decisões praticadas pela administração pública. Então, nós temos que entender também que o administrador ele tem esses poderes, mas não são poderes ilimitados. Não. Nem no que tange ao exercício desses poderes, nem no que tange à limitação desses poderes. Nós temos que observar que nós temos limitadores. Por que é importante limitadores? Para evitar o excesso, para evitar o arbítrio, para evitar desvios. E aí nós temos no ordenamento jurídico, antes de qualquer questão, antes de qualquer mecanismo de controle, nós temos um garantidor da coletividade de que o administrador não vai tomar nenhuma decisão fora da lei. É qual? Professor, qual controle ou qual limitador? É o nosso primeiro princípio, esse daí, põe na tela, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a primeira ferramenta limitadora do exercício dos poderes pelos gestores. E não só isso, o princípio da legalidade, ele acaba garantindo ao mesmo tempo
uma proteção do indivíduo. Por isso que nós vamos dar uma atenção especial ao princípio da legalidade. Vou mudar aqui de tela, vou escrever aqui no cantinho para vocês verem aí, ó, legalidade. Vamos ver como está ficando ali no retorno. Ah, tá beleza. Tá um pouquinho subindo, mas bem, né? Que nem o pessoal manda mensagem, fala, professor, que a tua letra tá bonita aí nessa tela, né? Como que você consegue fazer na tela digitar uma letra que parece de quadro de giz, né? É a experiência, né? A experiência de longas datas lecionando, palestrando, falando sobre o direito administrativo, direito constitucional, direito público, direito municipal, gestão pública municipal, enfim, muito tempo falando sobre esse assunto e treinando, enfim, aí no final das contas as coisas começam a ficar redondinhas, né, como a letra. Então, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, pessoal, eu vou trazer aqui a premissa inicial, que a gente precisa guardar para entender, obviamente, como que isso vai se desdobrando. O princípio da legalidade fala o seguinte, que o administrador público ele não pode violar o ordenamento jurídico. Em outras palavras, pelo princípio da legalidade, né, o administrador deve observar, o administrador ele precisa observar as normas do ordenamento jurídico. Ele precisa observar as normas do ordenamento jurídico. O administrador público ele não pode tirar uma regra da cabeça, né? Ele não pode tirar uma regra da cabeça. O administrador público, o gestor público, ele tem que seguir literalmente aquilo que se estabelece no ordenamento jurídico. Mas, professor, e se não houver o literalmente? Ele precisa seguir as diretrizes do ordenamento jurídico. Em nenhuma ocasião o gestor está acima do ordenamento jurídico. Pessoal, o ordenamento jurídico ele está acima de todos nós. O ordenamento jurídico é como se fosse um céu que cobre tudo, os indivíduos e o Estado. O ordenamento jurídico ele abarca todas as situações. Nenhuma situação jurídica está fora do ordenamento. E aí eu já trago até mesmo o pensamento de Hans Kelsen, né? não levando a ferro e fogo o positivismo de Kelsen, que entendia que a moral está completamente fora do direito, é como se o céu do jurídico, o céu do direito não abarcasse também elementos éticos e morais, mas é como se a gente estivesse diante de regras que se impõem em relação a tudo e a todos, e qualquer outro tipo de comando. Tá? Trazendo aqui o pensamento de Kelsen para explicar a importância da legalidade nesse contexto. O administrador, ele precisa seguir tudo aquilo que o ordenamento jurídico determina. E se o ordenamento jurídico der a ele, administrador, a possibilidade de escolhas, entenda que o administrador só pode escolher dentro dos limites abertos pelo ordenamento jurídico. Até isso, o ordenamento jurídico ele passa a ser o condutor da vontade do administrador. Se existir margem para ele trabalhar, que ele trabalhe de maneira bem adequada, que ele atue de acordo com o que for conveniente e oportuno. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender, que essa atuação do administrador público tem que ser nos limites da legalidade, nos limites do ordenamento jurídico. Volta aqui para a nossa tela, vamos lá? Então nós temos aqui, ele deve observar. Quem deve? O administrador, o gestor. Ele deve respeitar o ordenamento jurídico. E aí é a grande questão. Observar o ordenamento jurídico, todas as regras, todos os princípios, todas as diretrizes, tudo aquilo que o sistema lhe impõe. A legalidade passa a ser o quê? Ao mesmo tempo, pessoal, a legalidade passa a ser, ao mesmo tempo, olha que interessante, hein? Um limitador da conduta do administrador público
Então a legalidade passa a ser um limitador da conduta do administrador público. Em que sentido, professor? O administrador público só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Se a lei passa a ser, passa a ser um limitador, o administrador ele não pode criar uma regra, ele não pode agir fora desse contexto. Então, o administrador público ele só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. E entenda a lei em sentido amplo, no sentido de abarcar a contextualização do ordenamento jurídico. Então, pode ser princípio, pode ser regra, pode ser lei ordinária, lei complementar, constituição, portaria, decreto, enfim. Só pode fazer dentro daquilo que o ordenamento jurídico em sentido amplo estabelece. Mas, ao mesmo tempo, além de ser um limitador da conduta da administração, e isso é muito bom, é também um garantidor, é uma garantia. A legalidade é uma garantia para quem? Para os administrados, eu, vocês, para os administrados. Por quê, professor? Por que é uma garantia para os administrados? Porque eu sei que nenhum prefeito vai tomar decisões fora do contexto da legalidade. Ah, professor, eu conheço alguns prefeitos aí que a lei é apenas um detalhe. Eu também conheço, né? Eu também conheço alguns prefeitos aí que a lei é apenas um detalhe, né? E aí a gente tem, nós como consultores, nós temos que orientá-los. Orienta, mas no final das contas nem sempre dá certo. Aí ele faz de acordo com a cabeça deles, mas a gente orienta, a gente faz o nosso papel de advogado, de orientador. Então, a gente estabelece, mas mesmo assim muitos se acham acima do ordenamento jurídico. Mas a gente, nessas horas, a gente só puxa uma prece e ora para essas almas. Mas enfim, de qualquer forma, nós estamos aqui. Por que é um garantidor? Por que garante alguma coisa para os administrados? Porque eu sei que o prefeito não vai fazer nada fora do contexto da legalidade. Ele vai fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Mas e se ele não fizer? Aí eu tenho em mãos o quê? Um instituto para invalidar esse ato praticado por esse gestor. Eu tenho em mãos ferramentas adequadas para contestar a legalidade destes atos praticados por esses gestores, por esses administradores públicos. Não deixa de ser também uma outra garantia, uma garantia secundária de invalidar juridicamente, judicialmente falando, aqueles atos praticados pelos administradores. Então, supondo, nós sabemos que a administração pública, para contratar servidores, ela precisa fazer concurso público. Então, é claro, tirando os cargos em comissão, de direção, chefia, assessoramento, que a Constituição permite a nomeação ad nutum, enfim, a regra é o concurso. E se eu passo no concurso, sou classificado, por exemplo, em terceiro lugar, eu tenho a garantia de que, se a administração pública nomear o segundo, nomear o primeiro, nomear o segundo, e não me nomear em terceiro lugar, e sim o quarto, me pulando, eu tenho o direito de questionar isso na justiça, através de um mandado de segurança, porque eu tenho o direito líquido e certo de ser nomeado pelo gestor naquela sequência de classificação final de um concurso homologado. Então, nesse caso, eu posso impetrar um mandado de segurança para fazer valer o meu direito de, classificado em terceiro lugar, de ser nomeado quando, ao invés de mim, o quarto colocado foi nomeado em meu lugar. Isso daí é uma garantia. Eu fico tranquilo em saber que eu tenho em mãos um remédio constitucional que vai invalidar a nomeação do quarto, para que eu entre no lugar dele. Quarto lugar, aí ele sai, entra então Carlos, que ficou em terceiro. É uma garantia, então põe na tela. Nós temos então, dentro desse contexto, a legalidade ao mesmo tempo limita. Ah, mas eu não quero nomear o terceiro, eu quero nomear o quarto lugar, não gosto daquele cara que ficou em terceiro lugar, quero nomear o quarto. O administrador não pode fazer isso, tá?
Então ele não pode, porque ele tem que agir, a gente vai falar daqui a pouquinho, não nessa aula, mas nas aulas futuras, do princípio da impessoalidade. E ao mesmo tempo é uma garantia para os administrados. Por que é uma garantia? Mais uma vez colocando aqui, porque se sabe, o gestor, ele vai respeitar a lei, e se o gestor não respeitar a lei, eu tenho a garantia de invalidar o ato praticado por ele. O ato ilegal praticado por ele. Ah, professor, então realmente o princípio da legalidade, ele tem um contorno muito bom, né? Então ele não deixa só a questão da limitação da administração pública, que claro que é preciso que haja essa limitação, mas também garante ao administrado as ferramentas necessárias para questionar a validade desse ato praticado pelo gestor. Então é uma garantia que se soma. É uma garantia, não, são fatores que se somam, tanto o limitador como o garantidor, porque o princípio da legalidade, né, fala que existe um dever do administrador público de respeitar o ordenamento jurídico, tá certo? Isso daqui se reflete em vários segmentos da administração, em vários segmentos da administração pública, e não só em um, tá bom? Olha só, põe aqui em mim, vamos lá. Aqui em mim, isso, vamos lá. Bem, pessoal, olha só como é interessante. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. A legalidade impõe que a administração pública, antes de assinar um contrato administrativo, faça a licitação. Realize o procedimento licitatório. Olha só como é feita a garantia de que a licitação será desenvolvida em prol do interesse público. Não basta fazer a licitação, porque a lei impõe o dever de licitar. O artigo 37, inciso 21 da Constituição estabelece a obrigação em licitar. É uma obrigação constitucional, mas não é só isso, porque o princípio da legalidade, além de determinar isso na Constituição Federal, estabelece como licitar. O princípio da legalidade não só impõe o dever, como também se impõe a forma de se realizar o certame. E diante da legislação que nós temos hoje, vale lembrar a Lei 8666/93 ainda em vigor, Lei 10.520 de 2002 ainda em vigor, e a nova lei, Lei 14.133 de 2021, em vigor juntamente com as demais, todo esse arcabouço jurídico, esse arcabouço legislativo, acaba determinando não só o dever, como também a forma de se realizar a licitação. E se houver quebra da forma de se realizar a licitação municipal, o que nós temos? Nós temos o poder de invalidar o procedimento licitatório. Se não for feito, nós invalidamos o contrato administrativo. Se for feito de forma ilegal ou quebrando as regras, ainda que extremamente burocráticas da Lei 8666, invalidação. A invalidação se dá através de recurso administrativo ou também de recurso judicial. Então nós temos essas inúmeras ferramentas possíveis aí. Professor, mas seria uma ação anulatória? Seria um mandado de segurança? Depende. Depende. O mandado de segurança tem previsão no ordenamento jurídico? Sim, mais uma vertente do princípio da legalidade. A ação anulatória tem previsão no ordenamento jurídico? Sim, tem previsão no Código de Processo Civil? Também é uma vertente do princípio da legalidade. Ou seja, o princípio da legalidade fecha a administração pública dentro de um círculo. Tá? A administração pública ela fica presa dentro de um círculo que é o círculo da legalidade. O administrador ele não tem poder de fugir desse círculo. É como se fosse ali a atmosfera envolvendo tudo aquilo que está em torno do poder público, da administração pública. Tá? Mesmo que haja autorização do administrador público para que ele possa tomar decisões no âmbito da sua discricionária, a partir do seu juízo de conveniência e oportunidade,
Isso não quer dizer que essa esfera ela foi quebrada, que essa esfera foi furada ali, ó, pelo administrador. Não. Significa dizer que essa esfera garantiu em um determinado momento que o administrador pudesse colocar em prática o seu juízo de conveniência e oportunidade, mas em nenhuma hipótese afastou o princípio da legalidade. Em nenhuma hipótese o princípio da legalidade foi afastado, né? E o dever da administração pública também está atrelado a ele, ao princípio da legalidade. Ok? Então vale muito a pena a gente sempre fazer essa colocação, porque a gente não observa isso muitas vezes nos livros de direito administrativo. Eu escrevo alguns artigos acadêmicos, eu sou professor, palestrante, advogado, então eu escrevo bastante sobre isso, tá? Mas às vezes quando a gente vai fazer uma pesquisa, eu faço com os meus alunos da pós-graduação, os alunos da graduação, né, do mestrado, enfim, eu tenho ali os meus pesquisadores e a gente às vezes procura em livros, em artigos, em textos, mas a gente não encontra isso que eu acabei de colocar para vocês e que vale a pena uma reflexão sim em torno disso. Tá bom? Bem, vou finalizar por aqui, mas já estou lhe convidando para o nosso próximo encontro. Nós vamos continuar a falar a respeito desse assunto. Então, no próximo encontro, quero você sentadinho aí, assistindo a essa aula, fazendo as anotações e refletindo em torno dos temas de direito público que a gente propõe aqui nos nossos módulos, na nossa pós-graduação, que sem dúvida nenhuma é a melhor pós do Brasil. Grande abraço, tchau!